Amém. O Salmo 139, verso 11 diz: Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Irmãos, nós queremos, com poucas palavras, lembrar que o nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus sem limites nas suas operações ou nos seus intentos, no seu querer. Como tem uma passagem bíblica que diz: bem sei que tu tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jonatas, né? Filho de Saul, amigo de Davi, certa vez declarou o seguinte: para Deus, não importa se com muito ou se com poucos, se Ele quer dar o livramento, Ele dá. Amém? Não, nunca importa, pelo que nós vimos Davi enfrentando Golias, nunca importa o tamanho ou a força ou as armas do inimigo. Se Deus quer dar a vitória, Ele dá a vitória. Como? Não interessa como, Ele decreta a vitória, acabou a história. Este Deus é tremendo. E entender isso, ou seja, para entender isso é necessário vencer o próprio medo. E é necessário aprender a não andar por vista, mas andar por fé. Andar confiado naquilo que os seus olhos não veem. Este é o grande desafio da igreja. Quando você anda pelaquilo que você vê, por exemplo, a grande mola do mundo capitalista, quando você confia nas suas reservas financeiras, Deus não está nem aí para você. A sua confiança não está em Deus. Mas quando você diz como o salmista, parece que o próprio Davi: ainda que a guerra me cerque e um exército se acampe contra mim, ainda assim não temerei. Isso é fé. Lembra de Eliseu e Geazi? Lá no monte, Geazi: Senhor, estamos cercados. Eliseu disse: Senhor, abre os olhos dele. Aleluia! Para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Irmão, eu não sei não, mas eu creio que, pelo que eu estou sentindo aqui, eu creio que hoje Deus vai operar dentro das mentes. Eu diria que Ele já está operando. Quando estávamos louvando aqui, era como que filas de anjos descendo. Eu falei: Deus tem mistérios. O que nós precisamos é amar a Bíblia mais do que um prato de comida. Glória a Deus! De mantos, de cantos. Aleluia! O que nós precisamos é entender que a Bíblia vale mais que a minha vida. Aleluia a Deus! Aleluia! Abre o céu, Senhor! Precisamos entender Aleluia a Deus! Que a Bíblia vale mais que a vida do filho que eu estou disposto a dar a minha vida por ele. Aí, meu irmão, não tem céu que não abra. Não tem teto que não seja removido. Glória a Deus! Não tem barreira que não caia. Aleluia, e não tem Golias que não perca a cabeça. Aleluia a Deus! Sangue de Jesus tem poder. Aleluia a Deus! Ainda que um exército se acampasse contra mim, ainda que a guerra me cercasse, elevo os meus olhos para os montes.
E o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormitará o fiel guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molesta de dia, a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Em que situação? Não interessa. O que interessa a situação? Posso estar com fome, posso estar com frio, posso estar com sede, posso não ter um teto nem um travesseiro para reclinar a cabeça, mas se eu creio, verei a glória de Deus. Ele não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. E quando ele estende a sua mão, ninguém pede. Eu sei que ninguém pede. Quando ele disse haja, houve. Isso é poder. O planeta Terra está aí girando até hoje, porque Deus determinou assim. Girando em quê? No nada. Isso é poder. E Jesus Cristo, quando ressuscitou, o que ele declarou? Todo poder me é dado nos céus e na terra. Então, irmão, observe esse texto. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Ou seja, qual é a visão do salmista? Ele diz assim, olha, se eu observar, se eu enxergar e ver que, caramba, as trevas vão me cercar, as trevas vão me cobrir, mas a minha confiança me diz que a noite será luz à minha volta. O mundo vai acabar, o mundo vai me sepultar. Nada, estou escape. Porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aí ele diz ainda no 12, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ou seja, Deus, tu és tremendo, habitas em luz inacessível, tu és santo, 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 não podes sofrer o mal, tu estás estabelecido, estás firmado, és inabalável, não pode ser afligido por nada. Então, mesmo que as trevas me cerquem, mesmo que todo o mal venha contra mim, se tu me olhares dentro das trevas, cercado, é como se eu estivesse em plena luz diante dos teus olhos. Oh Deus, se tu me veres na mão dos meus inimigos, é como se eu estivesse que nem um pássaro voando, livre e solto. Se tu me veres dentro de uma cela, é como se eu fosse como as servas saltando sobre os montes. Se tu me veres com algemas e grilhões, é como se eu fosse o ser mais livre de todo o universo. Aleluia, Deus! Se tu me veres caído lá no chão, é como se eu estivesse de pé, firmado, edificado e inabalável. A luz, as trevas e a luz é para ti a mesma coisa. Ou seja, não depende de circunstâncias, fatores externos. Se eu ando contigo, ainda que um exército se acampe contra mim, fico de pé. E não interessa as armas dos nossos inimigos, porque a nossa arma de guerra se chama a palavra de Deus. Eu nunca vi essa palavra ser derrotada. O Coliseu de Roma, vão precisar reedificá-lo. O tempo acabou com ele. Mas este livro subsiste de eternidade a eternidade. O Coliseu de Roma, estão tentando restaurá-lo agora, as ruínas. Mas esse livro aqui nunca precisou de restauração. Então, meu irmão, o Salmo 139
é uma grande lição. Uma lição, eu li. Não, as lições não são para quem lê. As lições são para quem medita. Quem lê tem pressa. Quem medita quer dar tempo para Deus. Você tem lido ou tem meditado? Né? Lembra daquele promotor louco lá? Não, eu já li a Bíblia. Aí o Afonso falou para ele, leu, mas não entendeu, né? Lê qualquer um lê, eu quero ver meditar, receber a revelação que salta das páginas. Então, é um texto muito lindo, né? Merece um quadro. Nem ainda as trevas me escondem de ti. Ou seja, o que são trevas? Demônios, inimigos, ardis de Satanás. Mesmo que todos eles me cerquem, teus olhos estão sobre mim. As trevas não conseguem me ocultar. As trevas não conseguem me desviar dos teus olhos. Aí Paulo diz, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem principados, nem nenhuma criatura do futuro, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o salmista está dizendo, ainda que as trevas me escondam de ti, ainda que elas me encubram completamente, essas trevas que me cercam, é como se diante de ti fosse luz. Na verdade, ele está dizendo, ninguém me pode esconder dos teus olhos. Para ti, trevas e luz é a mesma coisa. Irmão, vai um pouquinho mais para frente, você vai achar o livro de Isaías, no capítulo 9. A unção do começo desta palavra, ela penetrou no profundo do ser. E ainda tem mais. Sabe qual é a impressão que eu tenho aqui? É que simplesmente eu poderia ficar calado e nós ficarmos aqui quietos, porque o que Deus tem a fazer nessa noite, Ele vai fazer. Ele vai fazer. E Ele não faz porque eu estou pregando aqui, Ele faz porque as trevas e luz, qualquer coisa para Ele, não existe ou existe se Ele quiser. Ele faz independente de qualquer coisa. Ele é Deus, soberano, e está em nosso meio. Isaías 9, no verso 2, diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Caramba, olha o que Deus está falando. Havia um povo em trevas, havia um povo numa região de sombra de morte, mas essas trevas e essa sombra de morte não deteve Deus. Ele foi lá e revelou a sua grande luz e fez resplandecer a sua luz. Não foi exatamente assim conosco? Estávamos em trevas, mas ele olhou e disse assim, não, eu vou dar uma chance para aquele ali. Perfurou as trevas que nos cercavam e foi lá e resplandeceu a sua luz. Porque nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. O que nós precisamos é ter consciência. Eu tenho que chegar diante do espelho e dizer, eu ando com Deus? Se a minha resposta for não, eu ando com Deus, acabou. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Então, eu acho esse texto também interessante. O povo andava em trevas, mas, o povo está em trevas, está cercado. Você sabe o que é? O que é andar em trevas? Vamos imaginar, você está na meia-noite. Meia-noite, aquele breu, nem luz de lua não tem, aquele breu, tempo nublado à meia-noite. E ainda assim, você enxergar uma grande luz? É o que Deus fez
Aqui, muito especificamente falando do nascimento de Jesus Cristo, né? E o povo está numa situação de morte, mas ainda assim ele resplandece a sua luz de vida. Ou seja, Deus não tem limite, nada o obstrui, nada o impede. Qualquer situação, seja ela qual for, Deus tem condição de saltar sobre ela, ou dissipá-la, ou não permitir que ela exista. O seu poder é inigualável, insondável, inesquadrinhável. Não se pode comparar de forma alguma a grandeza de Deus. E se eu particularmente vejo que ele é tão tremendo, eu acabo sendo um camarada bem folgado. Porque eu sou assim com o homem, eu ando com ele, ele anda comigo. Aí eu digo, onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, teu poder? Cadê as balas perdidas? Sou servo de um Deus vivo, eu não vim a esse mundo para ser abatido por bala perdida. O sangue de Cristo que me redime, me isenta das fatalidades. E ainda que elas venham, eu estou em luz diante de Deus. Ainda que eu seja cercado pelas trevas, o final vai ser eu de pé, na presença de Deus. A última página da minha vida, quem escreverá é Deus. Deus deixou o livro da nossa vida, acontece muita coisa, vai página para lá, página para cá, mas existe uma página do livro da nossa vida que está no bolso de Deus, é a última página. Não interessa o que aconteça, o final vai ser ele puxar a última página e ele escrever. Aquela é que determina todas as coisas. Aqui ainda, Isaías capítulo 29, no verso 18. Isaías 29, 18 diz: E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. Olha só, Deus está dizendo que os surdos ouvirão, e que dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. O que eu entendo? É como trevas e luz ou qualquer situação diante de Deus, tudo é nu e patente. Todas as coisas estão esclarecidas diante de Deus. E Ele não está limitado a nada. Ele está dizendo assim, olha, eu tenho um projeto. Eu preciso que ouçam o meu projeto. Ah, mas e os surdos? Os surdos também vão ouvir, porque nenhum dos meus pensamentos pode ser impedido. Como que o surdo vai ouvir? E Ele está dizendo que vai. E Ele está dizendo, os cegos verão o meu projeto. Mas Senhor, como os cegos verão? O que Deus está querendo dizer? Que Ele tem sempre uma maneira, um caminho na sua grandeza, uma forma de agir, que Ele alcança qualquer ser humano, independente da situação em que esse ser humano se encontre. Isso é Deus tremendo. Como a Bíblia tem uma expressão que diz assim, nem os loucos errarão o caminho. Louco não acerta nada, mas quando Deus trata com ele, ele acerta. Isaías 42, 16. Isaías, o profeta messiânico, 42, verso 16, diz assim: E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Que tremendo! Vou guiar os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Vou fazê-los caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Quer dizer, Deus está dizendo, não importa a situação, eu tenho como guiar até o cego. Tem mais, hein? Se guia o cego sem se ocupar. Ao mesmo tempo que está guiando o cego, está orientando o outro, está curando o outro, está libertando o outro, está edificando o outro, está levando conhecimento a outro. Deus nunca se ocupa, é o que mais trabalha e o que nunca está ocupado.
é a grandeza de Deus. Nunca está ocupado. Se todos os milhões de habitantes do planeta resolverem clamar por ele no mesmo instante, ele consegue, para cada um dizer, eis-me aqui, está presente com todo mundo, e nunca está ocupado. É muita grandeza. Não está limitado a tempo, a momento, a espaço. Olha o verso 45, o capítulo 45 de Isaías 45, 7. Isaías 45, 7. Agora presta muito bem atenção, irmão. Isaías 45, 7 diz: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aí Davi lá no Salmo 139 tinha dito o quê? Se eu for oculto pelas trevas, as trevas para o Senhor é luz. Talvez Davi tivesse o entendimento que as trevas só existem se Deus permitir que elas existem. E Deus aqui está dizendo não somente que Ele permite, mas está dizendo que Ele mesmo cria as trevas. Ou seja, não é motivo, irmão, para você se desesperar se as trevas baterem a sua porta ou invadirem a sua casa. Pode ser que Deus esteja vindo no meio das próprias trevas. Quem pode receber isso, receba. Porque Ele cria as situações. Às vezes Ele deixa que as trevas chamadas fome bata na sua porta. As trevas chamadas fraqueza bata na sua porta. As trevas chamadas afrontas batam na sua porta. Não importa que nome as trevas vão ter, mas pode ser que Ele esteja permitindo o levante das trevas ou Ele próprio esteja criando uma situação. Lembra de Jó? De onde vem Satanás? Quem começa aquele diálogo não é o diabo, é Deus. De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Viste tu, meu servo Jó? Olha Deus criando as trevas para Jó. Quem criou as trevas para Jó? Foi o diabo ou foi Deus? Satanás, viste tu, meu servo Jó? Homem íntegro, temente, reto, desviando-se do mal. Viste ele? Ah, eu vi, mas também o Senhor o coroou de bens, de bênção. Me deixa tocar nele. Eu deixo, vai lá e toca. Quem criou as trevas para Jó? E no meio daquelas trevas, quando foi que Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar e agora te veem os meus olhos? No meio de um redemoinho, Deus falou com Jó. Redemoinho na simbologia significa confusão, tumulto, problema. Pois Deus estava mostrando que no meio do redemoinho, do tumulto, do problema, Ele é soberano para fazer aquilo que lhe apraz. Aleluia. E hoje, graças à firmeza, ou como se diz, a paciência de Jó e a grandeza de Deus, nós temos essa lição para saber que no meio das trevas, ou no meio da luz, ou no meio da doença, no meio da bonança, seja como for, Deus é Senhor e soberano. Porque alguém foi vítima das trevas que o próprio Deus trouxe, como Jó. Então aqui, Isaías 42, no verso, ou melhor, 45 no verso 7, nós estamos vendo uma declaração que muita gente fica tonta, porque não compreende. Eu formo a luz. Ah, sim, eu sei que tu forma a luz, mas eu também crio as trevas. Eu faço a paz. Ah, sim, eu sei que o Senhor faz a paz, mas eu também crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Ah, o Senhor faz todas as coisas? Ora, se eu entendo pela palavra todas, quando alguém diz assim, como Jesus disse assim, ó, todo poder me é dado nos céus e na terra, isso significa que mais ninguém tem poder.
Só Jesus, nos céus e na terra, só Ele tem a permissão do Pai de operar com poder. Não sobrou poder para mais ninguém. Então o diabo não tem poder, os anjos não têm poder, todo mundo está sujeito a Ele, porque Ele disse que todo o poder foi dado nos céus e na terra. E aqui na declaração, Deus está dizendo que eu faço o quê? Todas essas coisas. Então, irmão, aprenda, cresça nessa noite, cresça com essa palavra, tenha crescimento espiritual. Quando tiver ameaça, caramba, minha casa vai cair, deixa Deus empurrar, é Ele. Você é servo de Deus? Se você é servo de Deus, caramba, entrou as trevas pela minha janela, você anda com Deus? Vai para a tua oração, leva a tua vida e deixa Deus ser Deus. Ah, vão me demitir do meu emprego. Ah, coitado do meu patrão, vai perder um ótimo funcionário, mas eu não vou perder o meu sustento. Amém? Se eu sou demitido, o patrão perde um ótimo funcionário, porque ele vai perder alguém que não desvia a nota fiscal dele, ele vai perder alguém que não rouba ele vai perder alguém que não defrauda, não desvia os materiais dele, ele vai perder um ótimo funcionário, ele vai perder alguém de caráter, dignidade, honra e moral que teme a Deus, mas eu não vou perder o meu sustento, porque quem põe o pão na minha mesa não é o meu salário, é o meu Deus. Para concluirmos, Isaías 47, verso 5, diz: assenta-te silenciosa e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. Amém? Assenta-te silenciosa e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. Você lembra que os caldeus, você sabe quem é, né? Babilônia, aquele grande império, que não era nada, Deus o transformou num grande império, a ponto de invadir até Israel, como nós vimos, por ordem de Deus. Agora Deus está dizendo assim, agora chegou a hora de vocês, assenta-te nas trevas, porque Deus é o que forma a luz, mas Ele também cria as trevas. Deus é o que ergue e edifica, mas é o que também abate. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então Ele abate, Ele exalta, Ele humilha, Ele engrandece. Ele é Senhor abençoado, Senhor soberano. E bem-aventurado e abençoado é o homem que põe a sua confiança no Senhor e que anda em temor a Deus e se humilha aos pés do Senhor. Aquele que bate no peito com orgulho dizendo: Deus, eu nada tenho, nada sou, o Senhor é que me sustenta. Esse orgulho glorioso nós temos que ter, de reconhecer que nada somos diante da sua grandeza. E com esta atitude nós temos que nos preparar para que Ele nos exalte. Então, Ele está dizendo: olha, eu ergui Babilônia, eu edifiquei os caldeus, eu dei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, todos os reinos da terra, eu o pus como cabeça de ouro, eu o pus como uma grande árvore, mas agora eu estou decretando, a árvore vai ser cortada e a estátua vai ser esmiuçada. Amém, meu irmão? O que nós queremos então tentar resumir: Deus tem o globo terrestre girando na palma da sua mão. As trevas que vêm sobre esse globo é porque Deus deixou vir. A luz que vai resplandecer, o sol que nasce, é porque Deus determinou. A Bíblia diz ainda que nenhuma folha cai da árvore, se não for pela vontade, pela permissão de Deus. A Bíblia diz que nenhum mal nos sucederá, porque até os fios de cabelo da nossa cabeça já estão contados. Nem você consegue contar os seus fios de cabelo, e teu Deus consegue contar os teus fios de cabelo.
Ou seja, você não tem, lembra que Jesus falou assim, vós não podeis com todos os vossos esforços acrescentar um côvado à sua estatura, mas buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então, o chamado é para que a sua mente abra e a sua confiança esteja em Deus, mesmo quando você olhar diante de você uma estrada de trevas. Vá em frente, porque a luz que resplandece na sua vida não está por fora, está por dentro. Quando o túnel que você tiver que entrar for escuro e os teus olhos não enxergarem, deixa que a luz que está dentro de você ilumine. Não ande por vista, não te guie pelos teus olhos. Se você se guiar pelos teus olhos, quando você vê o tamanho de Golias, você vai temer. E nessa brincadeira, muitos já retrocederam porque olharam para o inimigo. Não interessa quantos inimigos nós tenhamos, interessa se nós temos um amigo chamado Jesus. Isso é que interessa. E até aqui nos tem ajudado o Senhor. Vamos estar orando nessa hora, nesse clima, para que Deus liberte a nossa mente, liberte as nossas concepções, nos liberte das nossas escravidões de entendimento conturbado. Muitas pessoas já se afastaram das igrejas por aí afora. Não, eu estava caminhando com Deus, mas de repente começou a dar tudo errado, então eu saí da igreja, estava dando tudo errado. Ora, Jó era o homem mais rico, estava dando tudo certo. De repente começou a dar tudo errado para Jó. Jó não disse, eu vou sair dessa linha de pensamento, dessa adoração, de cultuar esse Deus, embora a sua esposa tenha dito, amaldiçoa o teu Deus e morre, mas Jó disse, não, como fala uma louca, falas tu, recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Jó tinha entendimento que ele tinha recebido o bem de Deus, e agora Deus estava dando para ele o mal, mas que no bem ou no mal, Deus está no meio. Quando Jó foi lhe arrancado tudo, quando Jó se olhou sem nada, a Bíblia diz que ele se prostrou, adorou, colocou o rosto em terra e disse, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você tem uma estrada de trevas, porque o mundo jaz no maligno, e o mundo são trevas, o teu rumo é rumo de trevas, mas a luz está dentro de ti. É com ela que você tem que caminhar, e não com o que os teus olhos estão contemplando. E tem mais, tentarão jogar trevas sobre você, simplesmente quando você disser, sou membro da geração Jesus Cristo. Mas o teu Deus já está te dando o recado hoje. Não importa as trevas, diante dos olhos dele, quando ele olha para você, ele vê luz. E isso é o que interessa. Vão tentar te parar, mas até no que parecer que foi uma parada, a operação de Deus continua. Por quê? Porque pararam a construção de Jerusalém, e no entanto já vimos que o projeto estava de pé. Nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Nós vamos estar orando. Deus vive todo-poderoso. Nós te glorificamos, Senhor, por esta noite tão especial, meu Pai, em que provam que a tua graça e as tuas misericórdias são mais do que o que possamos contar. Nesta hora, Senhor, aqueles que querem, estão juntos nos propósitos de glorificar o teu santo nome, e querem libertação na sua mente nessa noite. Ó Deus, eis que nós entregamos diante de ti a nossa mente, os nossos sentimentos, como se diz, o nosso coração, para que tu nos sondes, Deus, e veja a multidão das trevas que há em nós, e dissipe essas trevas, e nos guie pelo caminho eterno, Senhor.
Deus, começa agora a operar do alto da cabeça à planta dos pés. Não deixa que nenhum espírito das trevas, Senhor, venha confundir, venha se alojar, venha se enganar, a não ser, ó Deus, que ainda assim haja aí o teu propósito, porque o diabo entrou na casa de Jó, mas o controle estava na mão do Senhor. O diabo tocou nos bens de Jó, mas o controle estava na mão do Senhor. O diabo tocou na carne de Jó, mas o controle estava na mão do Senhor. O Senhor é soberano, por isso, Senhor, nesta noite também, ó Deus, varre este lugar com o teu poder. Ó Deus, deixa as tuas ondas de poder invadirem este lugar. Dirige, ó Deus, os teus rios para este lugar nesta noite, e que aqui haja agora cura, libertação da mente, e que até o fruto da salvação seja produzido. Que entendamos, ó Deus, o preço alto e maravilhoso do teu sangue, que entendamos que essa história, ó Deus, que tem se sustentado por 2000 anos, levando vidas até a morte por amor de ti, essa história, Deus, não pode ser uma historinha qualquer. A Bíblia subsiste, ó Deus, porque a tua palavra está aí e é verdadeira. O Senhor está vivo e vela sobre a sua palavra para cumprir. Assim, Pai querido, nesta hora, manieta todo o espírito das trevas, todo projeto de Satanás, ó Deus, toda artimanha do inimigo, todo espírito que está espreitando, esperando o retorno daqueles que vieram aqui nessa noite, aqueles espíritos que ainda têm conseguido se alojar dentro de lares, ó Deus, nesta hora quebra toda a consagração dentro dos lares, desde os alimentos até os objetos. Ó Deus, toda a invocação que outrora foi feita às trevas, nessa hora sejam elas quebradas. Todo pacto com as trevas seja agora quebrado e que seja estabelecido um pacto com o Senhor, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, meu Pai. Visita, vai varrendo cada lar, em cada canto, quarto, sala, banheiro, cozinha, corredores, ó Deus, quintais. Vai dissipando as trevas, Deus. Todo espírito de contenda, de intriga, de disseminação do mal, toda investida do inimigo, Senhor, seja envergonhada agora. Glorifica, Deus, o teu santo nome. Venha sobre nós entendimento, Deus. Venha sobre nós revelação, Senhor. Venha sobre nós compreensão, ó Deus. Porque o que nós nunca queremos ser é fanáticos sem causa, mas queremos te servir, como diz a Bíblia, ó Pai, com um culto racional. É assim, Deus, que nós te cultuamos e oramos confiados, Deus, no teu santo nome. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não, 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 não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, tu és meu Deus. Se o Senhor é o teu Deus nessa noite, tu vai ter uma experiência tremenda. Tu vai sair daqui sentindo que o seu cérebro está pensando de forma diferente. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas estas coisas nunca, nunca vêm. Não, 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 não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo.
Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. Irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus tem os caminhos mais tremendos para envergonhar o inimigo. Muitas vezes o inimigo te vê cercado de trevas, mas ele não sabe que diante de Deus as luzes e as trevas são a mesma coisa. O inimigo diz assim: ou envolvi-o em trevas, ocultei-o de Deus. Mas Deus diz: ele está diante dos meus olhos. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Pergunta para si mesmo: onde está Deus que tantas coisas boas prometeu? Mas estas coisas não vem. Então você não sabe o que fazer. Que Deus tem algo profundo contigo. Deus é contigo. O que Deus preparou, o que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. Esta palavra nessa noite é uma palavra para fortificar. Essa é uma palavra para te fazer resistir. E ela se encerra te lembrando: só depois de Jó passar pelas trevas foi que ele pôde declarar: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Enquanto Jó vivia na luz, ele não fez muitas declarações, mas depois que ele está em trevas, ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e que ainda nesta carne, depois de envelhecido nos ossos, eu ainda verei a glória do Todo-Poderoso. Se é pela direção de Deus, sejam bem-vindas as luzes ou as trevas, porque quem anda com Deus nunca é derrotado. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia. Creia em Cristo. Ele é contigo. Deus. Creia nas promessas, creia em Cristo.